Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais. Hoje a gente vai estar falando sobre autocuidado e saúde na família. E para isso a gente convidou a médica a doutora Odalis Vaz, que vai estar tirando todas as suas dúvidas, dando dicas importantíssimas para a sua saúde. Doutora, muito bem-vinda ao Família Mais. É uma honra ter você aqui com a gente. Prazer. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, né? Sim, vamos sim. Então vamos Obrigada lá? pelo convite. Nada. Eu sou estrangeira, vim da Bolívia. Sim. Aí eu estudei medicina aqui na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Fiz cardiologia. Eu senti a necessidade de aprender um pouco mais de exercício físico, que os meus pacientes começavam a exercitar e adoeciam. Aí eu fiz medicina esportiva. Depois disso, eu comecei outras especialidades, mas olha que fato interessante, né? Como nossos filhos são importantes. Sim. A minha filhinha, ela nasceu prematura e com muitas doenças. E aí, eu buscando ajudar minha filha, eu descobri uma outra parte da medicina, pela qual hoje eu não abro mão, que eu não paro de estudar, eu estou sempre estudando muito, que é uma área que a gente chama de medicina integrativa, ortomolecular, e aí tem várias pernas, medicina quântica, nutrigenômica, epigenética. E aí, eu comecei a estudar para ajudar minha filha. Então, Deus é perfeito, porque até na Aham. doença, Ele está Verdade. trabalhando. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu descobri essa outra parte da medicina que até então nunca tinha ouvido falar. Eu, como médica, estando na área médica, já tendo feito várias especialidades, nunca tinha ouvido falar. Olha que Sim. E aí, interessante. quando eu descobri, eu comecei a cuidar da minha filha, da minha família, com essa outra visão, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com isso, assim, eu fiquei meio chocada. A primeiro encontro, a primeira imersão, eu fiquei assim, nossa, como assim? Eu nunca vi isso. Para mim foi um despertar, Uhum. né? Mas assim, e eu entendo hoje nitidamente que Deus utiliza a dor e o sofrimento às vezes para te direcionar, porque provavelmente nunca teria chegado a isso se não fosse pelos problemas com minha filha. E hoje eu sou Entendi. muito grata, porque até nisso tem a mão de Deus. Tá muito em alta a ortomolecular. O que seria isso, ortomolecular? Então, exatamente isso, a gente cuidar de doenças a Ah, partir de nutrientes, estilo de vida, né, regulando os hormônios, tirando as coisas tóxicas, parasitas e restabelecendo a saúde como uma pessoa, como um todo. Então, tá. hoje eu não consigo ver, embora eu trabalhe como cardiologista ainda de maneira filantrópica na Santa Casa de Misericórdia, Sim. eu não consigo mais só olhar para o sistema cardiovascular como se fosse separado do gastrointestinal, da cognição, do Ah, é uma sistema. conexão É uma ali. conexão. Eu hoje enxergo que tudo isso tem a ver. Tudo é coisa única. Então, a medicina ortomolecular e as outras pernas da medicina integrativa, que tem várias, elas têm essa visão, entender a fisiologia, como que um sistema interage com o outro. Lógico que não é que a gente não use, né, um endocrinologista, um ortopedista, não é isso. Né? Quando há necessidade, eu vejo um tumor do pâncreas, eu vou encaminhar para o endócrino. Quando eu vejo um problema muito ortopédico, vamos fazer célula-tronco, leva para o ortopedista, faz uma prótese. A gente usa as outras especialidades, né? É como se fosse, alguém já me falou isso, é como se fosse um clínico geral bem aprofundado. É, É, né? De forma leiga, né? foi é como se fosse isso, um Ah, clínico geral bem aprofundado, que uhum. a gente vai direcionando quando necessário, mas as ferramentas certamente, a gente evita bastante, só usa quando estritamente necessário medicamentos. A gente parte do conceito que se algum sistema não está funcionando, é porque falta algum tipo de combustível, algum tipo de ferramenta, né. E se eu Uhum. restabelecer aquilo, aquele sistema voltará a funcionar. A gente tenta evitar medicamento, uma coisa que não existe na tua fisiologia, e a Sim. gente tenta usar os nutrientes e coisas que existem na tua fisiologia Que já para vem no nosso corpo, é restabelecer. isso? Isso, coisas que existem em você, que existem na gente, que o planeta está diferente, né? É, Então, a verdade. toxicidade ambiental, problemas nas plantas, nos animais. Então, uma maçã dos anos 50 equivale a 26 maçãs de hoje, então a gente já começa a Uau! entender que nós todos somos um pouquinho desnutridos. Então, entendendo essas questões, a gente foi descobrindo como a gente pode olhar para as doenças de um outro jeitinho. Uhum. Eu sempre gostei de cuidar. Então, já criança pequena, eu gostava de cuidar
os meus irmãos, os amiguinhos, eu sempre gostei do cuidado. Então, minha mãe fala que, muito pequena, eu brincava de médico. Então, assim, realmente uma coisa que veio junto comigo, assim, o gostar do cuidado na minha família, ninguém é médico. Minha mãe, ninguém é médico. Não Então, tem assim, médico. não tem médico nenhum. Mas veio uma coisa comigo, eu queria ajudar, cuidar do outro, sabe? Eu disse que minha mãe que eu brincava de botar soro nas bonecas, amarrava o sorinho pendurado, botava um estetoscópiozinho que ela tinha comprado de brinquedo. Então, assim, realmente era uma coisa que veio comigo. Tudo tem a ver com o corpo. Ou seja, o mau humor do marido pode ser uma deficiência hormonal, deficiência nutricional. A fadiga excessiva pode ser um problema nutricional. A hiperatividade da criança. Então, hoje, quando a gente chega a uma família, e uma família às vezes disfuncionante, entre aspas, né, que há muitos conflitos, às vezes são problemas fisiológicos. Certamente, o nosso espiritual e nosso emocional interferem diretamente na nossa saúde física e vice-versa. Uma pessoa que acabou de passar por um trauma sério, de tristeza, perda e tal, vai ter uma repercussão sobre a saúde física. Claro. Essa pessoa vai ter uma queda de imunidade, ela vai perder, os hormônios vão mudar, os hormônios do estresse vão subir, os hormônios anabólicos vão descer, vai gerar uma desnutrição, vai gerar uma alteração do intestino, isso vai gerar desnutrição, perda de memória, alteração de... Entendeu? E é uma cadeia ali, cadeia, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que essas três pernas, espiritual, emocional e físico, elas se completam. O brasileiro cuida pouco da saúde física? Mais ou menos, assim, eu acho que a pandemia deu esse despertar, né? Do cuidado físico? Do cuidado físico. Não, emocional e espiritual também. Também? Do cuidado com o emocional pessoa integrada. Assim. Teve ali um grande excesso de pessoas adoecidas emocionalmente, né? Sim, que a muita pandemia perda, trouxe. luto, né? E isso, por exemplo, percebo em relação aos brasileiros, como eu falei, eu sou estrangeira, né? E eu conheço outras culturas. Nós lidamos um pouquinho diferente com a morte. Muito diferente, né? Dependendo da cultura, se você for para o México, então, morrer é uma festa. Morrer é uma festa. Então, tem a festa lá, é uma festa. Então, assim, algumas culturas da África é festa. Tipo assim, ele passou para um lugar melhor, vamos fazer uma festa. E no meu país, né, a gente leva as crianças para o cemitério. Porque a gente entende que a gente precisa que essa criança viva seu luto. Porque ela está sendo treinada para a vida, porque tudo que nasce morre, tudo que, né, que um dia aparece e desaparece, tudo que começa termina, então nada Deus é eterno. Nada de virar estrelinha, viajou e nunca mais vai voltar. É importante dizer que... Importante, eu conheci muitos pacientes que pegavam um peixinho do filho que morreu e jogava no vaso, dava descarga e falava que o peixinho tinha fugido. Eu falei assim, gente, não, pega o peixe morto, enterre com seu filho, deixa ele chorar o seu luto, deixa ele passar pelas fases do luto, porque isso é importante, porque ele vai ter muitos lutos ao longo da vida. Então, a medicina integrativa, na ortomolecular, a gente olha muito para isso, essa questão espiritual, essa questão emocional. Eu indico os pacientes a lerem alguns livros, eu oriento, eu faço muitos vídeos para tentar orientá-los, porque eu entendo que tudo é aprendido. É verdade. E se nunca foram levados a um cemitério, e ele vai com 27 anos pela primeira vez para o cemitério, ele entra em pânico, porque achar que um ser humano nunca vai ter luto não é verdade. Quanto mais cedo você aprende a viver seu luto, é melhor. Imagina que a gente tinha um peixinho, que antigamente a gente vivia num aquário limpo, uma água transparente. Agora nós somos um peixinho na Baía da Guanabara podre, entendeu? Na lama ali, na lama. Tentando sobreviver. Exatamente. Eu sempre falo assim, nós somos sobreviventes. Então, o que fazer? Que quando a gente olha, se dá um sustinho, né? Então, assim como, por exemplo, o Wi-Fi faz mal para a saúde, as ondas eletromagnéticas fazem mal à saúde, aquelas toxicidades todas do ar, do ambiente, das plantas, agrotóxicos, agroestimulantes, terra que não descansa, é muita coisa tóxica. Só que a gente tem que se antenar. Antigamente era assim, né? Eu vou comer trigo. Agora eu pergunto, é trigo ancestral ou é trigo transgênico? Se a gente não se antenar, a gente erra por falta de conhecimento. E na Bíblia diz que por falta de conhecimento meu povo está sendo destruído. Então é por isso que a gente está aqui.
A gente tem que ficar ligado, não pode fingir simplesmente que não está acontecendo. Uhum. Por que tem que olhar a comida? Por que tem que procurar o ovo caipira? Porque o ovo que não é caipira não é ovo, gente. Se olhar a composição química daquilo, é nada. Isso aí, olha, Entendeu? Então a gente tem coisa que complicada. se antenar de que hoje a comida não é só comida. A gente tem que olhar comida de onde? Comida de quê? Vem de onde? Entender o que a indústria usa nos alimentos. Isso é importante também. Tá. Se os pais tomarem ciência de que as coisas mudarem, e os pais vão ensinar os seus filhos a se cuidarem no futuro. Então, essa é a ideia. A gente começar dos pequenininhos, que é mais fácil. O nosso paladar, que foi treinado com muito açúcar, né? Que a gente era recompensado com açúcar. Um docinho, Um né? docinho, se você comprou, eu vou te dar um docinho e tal. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Agora, quando a gente pega uma criancinha e a gente já começa a trabalhar entendendo disso, muito mais fácil. Ele vai crescer mais consciente. Ele vai saber se policiar, saber se cuidar. Então, é necessário. né? E você sabia que a mulher, a mãe, tem um papel mais fundamental em relação à comida do que o homem? Então, tem alguns trabalhos que pegaram lá pai e mãe. Né? Um pai vegetariano estrito, a mãe é carnívora. Os filhos são o quê? Carnívoros. Então, assim, eles vão adorar uma carne. Então, eles seguem muito a mãe na comida. Você, mãe, né, que está em casa assistindo a gente, saiba que seu papel é muito mais influenciador na comida do que o pai, né? Talvez seja pela amamentação, não sabemos, mas nós sabemos que é real. Que a gente tem um papel importante, que tem né? um papel importantíssimo na sociedade, principalmente dentro de casa, né? Sim, às vezes a gente assusta, né? Quando a gente vê tanta coisa tóxica, eu já várias vezes eu fiquei meio com medo, sabe? Meu Deus, o que está esperando pra gente no futuro? Quando a gente vai recebendo artigos, informações, sabe, estatísticas. Né? Estatística. Não, a estatística do autismo é assustadora. A estatística de doenças em crianças neurológicas é assustador. E a gente sabe que é por isso. Está crescendo mais? Muito. A expectativa, assim, da velocidade de crescimento do autismo e outras doenças. Isso está relacionado à alimentação, à vida saudável? Sim, principalmente da saúde da mulher. Então, é a mãe intoxicada, é a mãe deficiente. Porque se a criança nascer com o gene um pouquinho alterado, a doença se manifesta. Então, exatamente o que a gente estava falando de epigenética. Você tem uma noção? O ser humano tem mais ou menos 24 mil genes. Tá. E o ser vivo que tem mais genes é o grão de arroz. Ele tem 46 mil. Aí você fala assim, peraí, você está dizendo que o arroz é mais complexo em genes do que um ser humano? É isso? É isso mesmo. E aí você fala, e por que nós somos tão variáveis e o arroz não? Isso a gente chama de epigenética. Então, o que está acima da genética. Então, os genes são aqueles, mas a maneira deles se expressarem é epigenética. Então, epigeneticamente, nós somos muito complexos. Por isso que nossos genes, embora não sejam em número menor do que o arroz, nós somos muito mais complexos. E, ao mesmo tempo, isso é ótimo, porque o teu gene não vai determinar quem você é. Então, você pode ter gene de demência, gene de Alzheimer, gene de autismo e não ser autista, não ter Alzheimer, não ter câncer. Por quê? Porque a maneira de controlar essa expressão genética, que é uma dessas especialidades em nutrigenômica. Nutrigenômica, né? Você consegue, pela nutrição, fazer com que o gene se silencie na sua expressão ou outro gene se expresse. É possível isso? Sim, tem muito trabalho. Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem para que a gente usa os exames genéticos, mas não é que eu vou dizer aqui, esse exame genético vai determinar o que vai acontecer com esse indivíduo. Não. Quando eu peço um exame genético, o objetivo é conhecer melhor os genes da pessoa e, com o estilo de vida, intervir para aquela doença que está naquele gene nunca se manifestar. Não se manifestar. Ou a gente pode até uma doença que já se manifestou ficar silenciada. Hoje, antes de vir para cá, atendi uma menina que é 18 anos, com sobrepeso, muito pelo corporal, então eu olhei os exames dela, os exames de sangue, hormônios e tal. Eu expliquei para ela, olha, você tem um erro genético. Ah, mas como você sabe que é genético? Porque, né, experiência, né? A gente sabe que todas aquelas, né, tem orelhinha de porco, rabinho de porco, cabecinha de porco, é o quê? Pô. Falei, olha, todas as características nos teus exames de sangue são predomínio de hormônios androgênicos masculinos e quase não tem hormônio feminino.
Aí ela olhou, é mesmo? Não tem hormônio feminino. Ela Então, está assim, com baixo sim, hormônio hormônios feminino. femininos, estradiol, progesterona, quase baixíssimo, sim, Aham. pós-menopáusica, quase menina de 18 anos. E ela fez 18 anos. 18 anos. E os hormônios androgênicos, que são os hormônios hormônios masculinos, masculinos. altíssimos. Então, isso a gente Hum. chama de síndrome de ovários micropolicísticos. Então, é um ovário inflamado. Então, existe o gene da inflamação do ovário. Tá. E ele é ativado por açúcar. Açúcar. Então, quando ele é ativado por açúcar, Não é à toa por que diz que é o insulina pó que mais elevada, mata é o açúcar? é por isso. Porque quando a insulina dispara em resposta ao consumo de açúcar, essa insulina elevada ativa o gene. Ativa o gene da síndrome de ovários micropolicísticos. E ele ativado, ele inflama o ovário. E aí, depois, aparecem as bolinhas em volta do ovário. E esse ovário inflamado, ele não produz hormônios como deveria. Entendi. Porque ele está inflamado, então os hormônios Gente. femininos caem e os masculinos sobem. Aí o que acontece com a pessoa? Ela começa a ganhar peso absurdamente, ela fica larga, fica com porte grande, Sim. fica com o rosto, sabe, a mão, o pelo corporal. Masculinado mesmo, né? Masculinizado mesmo. Tá. Eu sou muito feliz por isso também, porque já teve época em que o médico sabia tudo e o paciente, coitado, não sabia nada. Sabia nada. Né? Hoje não. Você quer... É só você pesquisar o que eu estou conversando. Bota lá, Google acadêmico, entre aspas, escreve em inglês, artigo. Então, hoje não existe mais o paciente que não sabe nada. Então, alguns pacientes vêm me testar no consultório. Doutora, mas você leu aquele negócio de Harvard que saiu ontem? Aquele assim? Ou eles fazem uma pergunta indireta. E a senhora já ouviu falar sobre... Eles vêm testar, para ver quanto que eu sei, para ver se eles podem confiar em mim. Tá. Porque eles estudaram. Aí eu comecei a conversar e falei, porque não sei o que, completam as frases. Falei, você estudou isso, né? Ai, eu tô estudando pra caramba. Então, tá lendo, né? Tá lendo, tá estudando. Então você percebe que as pessoas não tem mais essa pessoa que não sabe nada. Não existe, Não existe mais. Se a pessoa tiver um pouquinho de curiosidade, né, e um pouco de, assim, direção. Então, eu sei que eu não posso atender todo mundo. Isso seria impossível. Mas o que a gente está tentando aqui? Divulgar. Sim. Porque eu vou te confessar... Informar, né, também as famílias, as pessoas. Porque o que eu penso? Eu sofri demais, eu sofri muito com minha filha. Muito. Desculpa. E hoje eu vejo que pequenas mudanças teriam me poupado de tanta dor. Se alguém tivesse te informado, te orientado, né? Como você está trazendo aqui pra gente. Se alguém tivesse me falado, teria feito diferente. Eu não sabia. Então, depois que eu passei dessa fase, eu fiquei por luto, né? Uma perda, né? Então, eu perdi aquele conhecimento, aquele amor pela medicina, e eu tive um luto. Então, primeiro eu neguei, falei, não é possível que isso tá acontecendo, né? Não é possível que tinha tanta coisa na medicina que eu nunca ouvi falar. Eu sou tão estudiosa, como eu nunca sei, nunca soube. Então, negação. Isso é normal. Luto, primeira fase, negação. Depois fiquei com raiva. Não é possível que ninguém me ajudou. Por que ninguém me trouxe essa informação? Como que eu não sabia? Fiquei com raiva. Tipo assim, você, né? Depois eu fiquei barganhando. Agora vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí eu comecei a negociar comigo mesma, com a situação. Depois eu fiquei triste. Falei, gente, não é possível. A medicina está avançadíssima e eu não sabia nada disso. Eu estava matando a minha filha. Né? Matando a minha filha cheia de medicamentos que os pediatras passavam. Com o maior carinho, eu entendo. Que dentro do que eles sabem, ele estava dando o melhor para ela. Mas estava a matando. E depois vem a aceitação. Então, eu passei por esse luto quando eu me confrontei com uma área diferente de medicina. Então, isso também é medicina. Porque medicina não é só medicamento. Não pode ser isso. Antigamente, o médico te ensinava a pensar, te orientava a comer, né? Agora não, eu não posso botar informação nutricional porque a nutricionista te denuncia que você tá na área dele. Gente. Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Mas o que é interessante disso é a nossa missão é pelo menos despertar a curiosidade. E vocês que estão em casa, vocês possam ler, estudar, pesquisar. Tem outro caminho para a demência, para o Alzheimer? Tem outra opção? Há algo de casa, algo caseiro que eu posso fazer? Vocês vão se surpreender com uma quantidade de artigos científicos que estão
disponíveis para quem quiser aprender. Quais seriam assim os 3 nutrientes assim indispensáveis para a saúde? Olha, essa realmente é uma escolha difícil, porque todos são importantes. Sim. Porém, as deficiências mais comuns, e que hoje, assim, realmente eu acredito que todo mundo tinha que suplementar, por ordem de grandeza, de necessidade e pela repercussão sistêmica, é vitamina D. Eu creio que todo mundo tem que que tomar vitamina D? tomar vitamina D, independente. Só o solzinho não dá? Não dá, porque a vitamina D é como se fosse a água do incêndio, tá? Pegando fogo, jogo a água. Ele é um anti-inflamatório. Como nós estamos num meio ambiente muito inflamado, nossas taxas são muito baixas. Então, as taxas que nos laboratórios, às vezes, têm um valor de referência muito baixo, porque meio que é a média da população geral. Então, antigamente eram valores mais altos, já foi 70, foi 40, 50, foi 30, agora é 20. Então, assim, esses valores de referência são interessantes, mas eu recomendaria que vocês olhassem para sua família e procurassem níveis entre 50 e 70 nos exames sanguíneos. Algumas pessoas precisariam de mais, mas pelo menos ficar entre 50 e 70 já vai dar uma melhorada na saúde. Então, a primeira eu acho que é vitamina D. A segunda é magnésio. Magnésio é um mineral de solo vulcânico. Então, no lugar que tem vulcão, tem magnésio. E aí o magnésio entra na planta, que a gente come, o animal come a planta, aí a gente come magnésio. Isso aqui, no Brasil não tem vulcão. Eu ia perguntar, onde que arruma magnésio? Então, o Brasil não tem vulcão. Então, certamente, tudo que a gente come é deficiente de magnésio. Então, eu acredito que aí tem vários tipos de magnésio, conforme a necessidade, o órgão. Tem magnésio que vai mais para o sistema nervoso central, tem magnésio que vai mais para o músculo, tem magnésio que fica no intestino. Tem magnésios variados, mas a reposição de uma quantidade de magnésio, eu acho que é importante, sim. E minha terceira dica seria o ômega 3. Realmente, deveria existir um equilíbrio entre o ômega 3, que é um derivado de gordura, mais ou menos, um tipo de gordura boa. Não é uma gordura, na verdade... É um óleo? Ômega, é um óleo. Não é bem uma gordura, mas é um óleo. Então, o ômega 3, ele deveria estar em equilíbrio com o ômega 6. O ômega 6 é pró-inflamatório, te ajuda a inflamar mais. E o ômega 3 é anti-inflamatório. Deveriam estar em equilíbrio. Mas a nossa dieta é muito rica em ômega 6 e muito pobre em ômega 3. Então, praticamente todo mundo é deficiente de ômega 3. A pessoa está em casa assistindo a gente e falou, meu Deus, eu não fiz esse trabalho preventivo com a minha saúde física, né? Não me cuidei, não tinha essas informações, né? Eu posso fazer isso com os meus filhos, tá? E eu que já estou na fase adulta, o que eu posso fazer? Todas as nossas células, até do osso, que parece ser duro e parece não se mudar, ele muda. Células morrem, células nascem. Então, um corpo inteiro, em média, vai se renovar em 7 anos. Então, nunca é tarde. Não importa a idade que você esteja hoje, é você começar a adquirir o conhecimento necessário para cuidar de você mesmo. Então, é aquele negócio de autocuidado. Então, coisas básicas. Tente fugir do glúten, fugir das lectinas, comer menos industrializado, beber muita água, fazer um exercício físico, meditação, jejuar, orar, perdoar rapidamente. Perdoar é importante, né? Muito o perdão, importante. Né? A falta de perdão é o que mais gera câncer e doenças autoimunes. Muito bom ouvir isso de uma médica, né? Porque as pessoas associam muito isso ao espiritual. Você está trazendo também de uma forma fisiológica, né? Que a falta do perdão traz, sim. Traz muitas implicações. Então, começa a fazer a coisa certa, se exercitar, começa com um exercício levinho, por exemplo, se você tem mais de 45 e tem algum problema ortopédico, começa se alongando e fazendo um pouquinho de musculação. Um pouquinho de musculação, alongamento, mudança de estilo de vida, naturalmente você vai começar a emagrecer um pouquinho. Aí depois você começa um aeróbico leve e continua na musculação, porque você tem que ter musculatura adequada para suportar o exercício. Então, você começa a fazer esse treino, nutrição, pensamentos, de que você nutre tua mente, o que você está lendo. Se você ficar só ouvindo jornal, você vai sair no desespero. Arrasado, então, né? Vai morrer, a gente tem que tentar ler livros que te levantam, que te animam. Coisas leves, alegres, pessoas animadas, também, né? Sim, aprender a controlar o estresse, administrar o estresse, aprender a se comunicar uma linguagem
verbal, não agressiva, não violenta. Então, como se expressar sem gerar. Porque existem várias maneiras de falar uma mesma frase. Em Verdade. algumas frases eu posso ser muito agressiva e posso falar a mesma coisa de uma maneira mais leve. Então, a comunicação com você mesmo. Tem um testezinho, que é a última coisa que eu vou te dizer. Tá no YouTube, você pode fazer em casa. Pega um arroz, bota num pote. Mesmo arroz, bota em outro pote, em outro quarto. Nesse primeiro arroz, vai um monte de criança insultar o arroz. Falar, não sei o que, palavrão, gritaria, você isso, você aquilo. E no outro pote, elogio e carinho. Adivinha? O arroz que foi insultado, ele fica preto, apodrece. E o outro arroz fica lindo. Você viu? Arroz tem ouvido? É. Aí entra a física quântica, a medicina quântica. Porque o arroz não tem ouvidos, mas a vibração do meu tom ao falar, essa vibração gera uma frequência eletromagnética que o arroz capta. Então, ter uma comunicação não violenta com você mesmo e com a tua família devolve a paz, devolve a vida. Nós poderíamos ficar aqui, né, muito tempo ouvindo a doutora Odalis falando não só sobre saúde física, né, mas falando sobre vida e vida saudável, né? Que bom. O que você diria às famílias que estão ali precisando, né, reforçar a sua saúde? O que você diria a elas? Começa com o básico. Começa o básico, um pequeno exercício. Começa a retirar os antinutrientes, as coisas que não prestam, que todo mundo já está careca de saber que não presta, é só retirar, parar de comprar. Se você parar de comprar, vai parar de ter em casa. Começa a se nutrir de maneira mais sábia, bebe muita água e viva sempre feliz, sabe? Guardando no seu coração que Deus tem o teu melhor. Não importa o que você está passando, Deus tem o teu melhor. Confia, renova sua energia e fala assim, olha, hoje está num momento ruim, mas Deus está trabalhando. A esperança renova a tua energia. Então, quando você estiver em casa triste, fala assim, não, vai dar tudo certo. Obrigada, Senhor. Porque nessa dificuldade eu sei que você está trabalhando em mim. Porque nessa dificuldade você está me fortalecendo. Então, essa fala com você mesmo vai renovar a tua energia, vai renovar a tua saúde.